Olá, este é um podcast sobre o filme 50 Tons de Cinza, filme norte-americano do ano de 2015, dirigido pela diretora Sam Taylor Johnson, com produção de Michael De Luca, Dana Brunetti e E.L. James. E.L. James é a autora da trilogia de livros 50 Tons de Cinza, trilogia esta que foi inspirada na franquia de livros Crepúsculo. O filme, 50 Tons de Cinza, teve roteiro de Kelly Marcel, com distribuição da Universal Pictures. Seu lançamento se deu no dia 12 de fevereiro de 2015 no Brasil e 13 de fevereiro de 2015 nos Estados Unidos da América, que foi o dia dos namorados norte-americanos. Então eles decidiram lançar esse filme que tem essa pegada mais erótica, né? Para lançar em plena época de Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, para atrair mais pessoas para os cinemas. O seu orçamento foi de 40 milhões de dólares, com uma bilheteria incrível de 570 milhões de dólares, e com isso prova aquela minha teoria de que o filme não precisa ter um enredo bom para render dinheiro, porque o enredo de 50 Tons de Cinza, com perdão da palavra ou não, é uma porcaria total. O filme 50 Tons de Cinza, aliás, toda a trilogia, ela é uma fanfic de Crepúsculo. Sim, isso mesmo, uma fanfic de Crepúsculo. Crepúsculo, como eu já gravei outros podcasts, depois podem ir lá retornar, escutar, que também estão muito interessantes. Eu já vinha fazendo várias críticas a cada podcast, cada filme, eu já vinha apresentando os erros, né, de cada filme, obviamente, e o último, né, que termina daquela forma magistral, com o maior erro. Aí a franquia Crepúsculo acaba com seus erros, enfim, eu já falei sobre esses filmes, não vou repetir. O que eu tô querendo dizer aqui, a franquia Crepúsculo ela já é uma franquia cheia de erros, que sofreram várias críticas ao longo de seus anos. E aí você pegar uma história que já é cheia de crítica para se basear nela para fazer uma nova história, é uma receita de estrume de vaca, um carro ladeira abaixo, um prédio em chamas, ou seja, já é o prenúncio de uma tragédia anunciada. Você pegar uma história, no caso Crepúsculo, pegar como base para fazer uma nova história, já é um aviso de que vai fazer uma merda ainda maior. E de fato foi o que aconteceu, porque 50 Tons de Cinza teve críticas assim extremamente pesadas e justas, porque a história ela é muito, muito, muito fraca. Pois na história nós temos, para quem conhece ou não, nós temos a personagem Anastasia Steele, interpretada pela atriz Dakota Johnson, que é um estudante de 21 anos, é jovem, virgem, recatada, aquela coisa toda que você já sabe, aquela mocinha bem bobinha, enfim, é uma Bella 2.0, que se apaixona pelo Christian Grey, interpretado pelo ator Jamie Dornan, que é o estereótipo do macho escroto que não quer ninguém, que todo mundo quer, e que ele tem aquele ar de eu tô cagando pra todo mundo, e de que eu que mando na parada toda, e é basicamente isso. E assim como o Edward se apaixona pela Bella e aí a gente não entende por quê, o Christian Grey se apaixona pela Anastasia e a gente não entende por quê. Ele diz que não quer romance nem nada, mas ele faz totalmente o oposto de tudo que ele diz. Ele fala uma coisa e logo em seguida faz outra completamente diferente. E a Anastasia, assim como a Bella, aceita tudo de bom grado, não questiona em nenhum momento. No caso, a Anastasia ela ainda é pior do que a Bella. Porque a Bella, pelo menos, você assistindo a franquia Crepúsculo, você sabe que o desejo da Bella era de se tornar vampira. Tudo que ela foi fazendo ao longo dos filmes da franquia Crepúsculo era com o objetivo de virar vampira e ficar com Edward. Aqui a Anastasia, o único objetivo dela, só que disfarçado de amor, é ficar com um cara rico que pode proporcionar tudo do bom e do melhor para ela. E o cara lá faz com ela o que bem entende, e eu acho que para uma era em que a gente vive, em que o feminismo está em alta, as mulheres empoderadas, elas estão cada vez mais assim se libertando dos estereótipos femininos do passado, no qual a mulher era submissa ao homem, tinha que fazer tudo que o homem mandava.
hoje em dia provando que a mulher ela pode ser livre, independente, fazer o que bem entender sem precisar de macho nenhum. Eu acho que a Anastácia, num contexto atual, ela é uma personagem que vai contra tudo que as mulheres vêm lutando nos últimos anos. Por isso que é uma personagem, isso foi criticado, essa história foi criticada principalmente nesse ponto, que ela é um estereótipo oposto do que o que as mulheres vêm querendo mudar, essa imagem da mulher submissa, que é lá dos tempos pré-históricos, que a mulher atual quer mudar essa imagem. Eles me vêm com uma história dessa, com uma mocinha, né, apaixonada por um cara rico, que na hora do vamos ver, mete lá uns cacete nela tudo e ela aceita de bom grado. E aceita de bom grado esses cacete tudo disfarçado de empoderamento feminino. Tipo, eu deixo, ele me bate porque eu deixo, não é que eu não quero. A gente sabe que não é isso que acontece, porque no final do filme tem aquela cena sensacional da surra de cinto, que eu já vou comentar sobre isso. E, assim, a minha maior crítica, eu acho que não só minha, quanto de muitas outras pessoas, é que 50 Tons de Cinza é uma história, um abuso, é uma história abusiva de um romance disfarçado de, não sei, assim, tentaram renovar a questão, o romance do casal principal, fazer uma Belle e Edward 2.0, só que agora colocando um pouco de sexo, de mais baixaria na história, né, vamos dizer assim, mais putaria, com perdão da palavra. E, assim, na época, eu achei os 3 filmes no cinema, por conta do hype, aquela promoção do filme, divulgação, aí você fica curioso, vai assistir. Assim, o filme ele tem pontos fortes e pontos fracos. Os pontos fracos são as críticas, principalmente em relação ao enredo da história, que é uma porcaria. Mas os pontos fortes do filme, eu fico com a trilha sonora, que é muito boa, com a fotografia, os cenários, a produção estética do filme em geral também está muito boa, mas é só aí, para aí. Porque depois é só ladeira abaixo. E se não bastasse, 50 Tons de Cinza é um lixo, vamos dizer assim, ainda conseguiram piorar o que já estava ruim. Porque neste ano foi lançado na Netflix o filme 365 Dias, que é uma história ainda piorada dessa versão 50 Tons de Cinza, que já é uma versão piorada de Crepúsculo. Ou seja, quando você pensa que tá ruim, pode piorar, né? E é incrível, assim. Mas enfim, agora continuando, no elenco, além da Dakota Johnson e do Jamie Dornan, nós também temos Eloise Montfort, que interpreta Catherine Kavanagh, que é a melhor amiga da Anastasia Steele e que fica doente no dia em que ela tem que entrevistar o Christian Grey, pede para Anna ir no lugar dela nessa entrevista na empresa do Christian Grey, que fica em Seattle, sendo que elas moram em Portland, quer dizer. E a Anastasia vai com o carro da Kate até Seattle, uma viagem longa de carro, né? Inclusive a Anastasia, ela se impressiona muito com a empresa do Christian Grey, entre outras coisas, mas enfim. E essa Kate, essa amiga da Anna, assim, é uma pessoa muito extrovertida, muito pra cima. Ela seria como uma referência a Alice, que era a amiga da Bella em Crepúsculo. No filme, nós também temos a cantora Rita Ora, que interpreta a Mia Grey, a irmã adotiva do Christian Grey, né? Ela também é uma pessoa muito alegre, divertida, feliz com a vida e se simpatiza com a Anastasia logo de cara. Assim que conhece ela, já se simpatiza logo. Também temos o Luke Grimes como Elliot Grey, que é o irmão adotivo do Christian Grey. Fica aqui uma ressalva que o Christian Grey ele vem de uma família adotada, ou seja, adotaram ele. Por isso que é todo mundo irmão adotivo, irmã adotiva, mãe, pai adotivo, porque ele é adotado. Mas isso não tira os créditos, porque aparentemente educaram ele muito bem, né? Só que a família não sabe do lado obscuro dele, né? Que ele aprecia sadomasoquismo, né? Eu já vou chegar nessa discussão. E esse irmão do Christian Grey, ele começa a ter um relacionamento com a amiga da Anastasia, a Kate, né? E ele não tem grande destaque aqui no filme, não. Ele passa em 2 ou 3 cenas, enfim. Nós também temos o ator Max Martini como Jason Taylor. O Taylor, o guarda-costas lá do Christian Grey, ele tá aqui todo momento, é incrível. E assim, ele não tem muitas falas, mas o pouco de cena que tem ele mostra assim, uma postura mais imponente, séria, né? Nós também temos aqui a
Jennifer L. como Carla Willis, que é a mãe da Anastasia. Ela aqui tem umas 2 ou 3 cenas, também não tem grande destaque, ou seja, tirando os 2 protagonistas, do resto do elenco não tem grande destaque. Eu não sei que filme, que rádio de filme é esse, que o elenco, que é o que compõe a narrativa da história, não tem importância. Tudo bem que toda história, independente de filme, série, novela, tem que ter os protagonistas, são as pessoas de maior destaque na história e que são as pessoas que, a partir daquelas que o enredo da trama toda, seja filme, série, novela, se desenvolve. Mas eu acho que assim, os coadjuvantes, eles também têm que ter um papel importante. Se você tirar, se bem que nem os protagonistas têm muito a oferecer, então os coadjuvantes também não ia ficar muito atrás. Acho que até pior, né, por ser coadjuvante, né? Porque aqui, modéstia à parte, todo mundo foi assistir esse filme no cinema para ver as partes de putaria. Vamos logo ser bem claro, não vou ficar enrolando. Por causa do romance, porque é baseado... Não, o povo foi lá para ver o pau torar, no sentido da baixaria mesmo. Não foi porque queria ver o pelado lá fazendo, enfim. Não foi porque, nossa, porque é um Crepúsculo 2.0. Não foi por isso, não adianta enganar. Enfim, continuando. Aqui também temos no elenco Marcia Gay Harden como Grace Trevelyan Grey, a mãe adotiva do Christian Grey. Ela, assim como todo mundo do filme, se encanta pela Anastasia logo de cara. Eu não sei o que essa menina tem, que todo mundo adora ela. Parece que jogaram mel na mulher. E também temos o Andrew Arlie como Carrie Grey, o pai adotivo do Christian. Também gosto da Anastasia logo de cara. Eu não sei o que acontece ali. É porque ela tem aquele jeitinho doce, meio tímido, né? Vamos dizer assim, né? E tem que ser que nem a Bella, que é adorada e quer ser adorada, né? Mas a Anastasia, ela, no fundo, ela só quer ser adorada pelo Christian Grey. E é uma coisa curiosa aqui, antes de eu ir pro meu top 10 de piores momentos, eu ia falar melhores momentos, mas nesse caso eu tenho que dizer piores momentos, ou momentos marcantes, do jeito que vocês preferirem. Eu tenho que acrescentar aqui que a Anastasia e o Christian Grey, eles começam um relacionamento de uma forma muito estranha, porque ele diz pra ela que ele só quer ter um relacionamento com ela em termos sexuais, ele não quer namorar ela, nem nada já do convencional, do tradicional, assim, romance tradicional. Só quer ela como seria uma espécie de escrava sexual dele, vamos dizer assim. Que aí ele dá para ela roupas e outras coisas, e ela tem que obedecer ele em tudo na hora que eles tiverem relações íntimas, vamos dizer assim, e ela tem que obedecer ele em tudo. Se ela não obedecer ele, ela vai receber punições, que incluem surra de chicote, ficar pendurada, entre outras coisas, que eu não vou entrar aqui em maior destaque, até para não ficar muito pesado aqui. Muitas pessoas que apreciam BDSM, que apreciam sadomasoquismo, esse tipo de coisa, criticaram muito o filme por 2 fatores. Primeiro, porque o filme eu não tenho conhecimento nessa área, mas pelas pesquisas e vídeos que eu vi, as pessoas comentando e tudo mais, as pessoas que apreciam sadomasoquismo, masoquismo, nome que vocês quiserem dar, elas criticaram muito o filme, porque primeiro, o filme não mostra como realmente funciona a questão do sadomasoquismo, e segundo, porque o filme dá a entender que quem curte esse tipo de sexo, vamos dizer assim, esse tipo de relação com masoquismo, sadomasoquismo, enfim, que é uma pessoa que tem que ter traumas psicológicos, ou seja, não pode ser uma pessoa normal, um psicológico normal, que curte isso só por curtir, assim, só por gostar, só por prazer e diversão. Não, tem que ter um problema psicológico ou psiquiátrico, um trauma do passado atrelado a isso, e esse trauma é refletido, ele é melhor aprofundado no contexto de 50 Tons, no segundo filme, que é 50 Tons mais escuro, que a gente descobre melhor porque o Christian, esse cara tão problemático, vamos dizer assim, né? Ele já é um problema, porque ele já é inspirado no Edward, ou seja, já é um problema. O Edward já era assim, meio... Logo do primeiro filme, Crepúsculo, a gente já percebeu que o Edward tinha algum problema, né? E com o Christian Grey não ia ser diferente. A única diferença é que o Christian Grey é uma pessoa que um dia deduz que vai morrer. Enfim, e o Edward não. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, por que você está atrelando tanto Crepúsculo, as 50 Tons, não sei o que, já falou de Crepúsculo, 5 podcasts, 5 filmes, não sei o que. Mas é porque tá atrelaçado. 50 Tons de Cinza foi inspirado em Crepúsculo. Tá entendendo? Pegaram o Crepúsculo como base para fazer 50 Tons. A E.L. James começou a fazer fanfic
da fanfic do Crepúsculo na internet. E essa fanfic era esses 50 tons de cinza. Só que aí fez tanto sucesso que ela decidiu fazer um livro. E aí, se não bastasse um livro, ela decidiu fazer mais 2 livros. E aí, desses 2 livros, com mais o primeiro que ela fez, virou uma trilogia que começou a vender que nem água nas livrarias. E aí, alguém teve a grande ideia de transformar isso em adaptação cinematográfica. E a história dos livros foi pro cinema. E aí, deu no que deu. Por isso que se tivesse ficado só nos livros, ia ter crítica? Ia. Mas tem que ver que o hype de um livro que vira filme é muito maior do que de um livro que fica ali só sendo livro e pronto. Porque o alcance do cinema é muito maior do que o alcance dos livros, por incrível que pareça. Porque no cinema tem toda a questão de produção, de divulgação, entrevistas, vídeos na internet, um monte de coisa. E só um livro, você escrever só um livro, lançar, não tem o mesmo promoção, o mesmo impacto, vamos dizer assim, né? Por isso que, né, 50 Tons de Cinza acabou chamando muita atenção, porque no livro, inclusive eu li o livro, eu não recomendo que leia, porque não é uma história... Tudo bem que leitura, qualquer tipo de leitura, é um incentivo, né? Assim, tipo, lê esse livro, você vai gostar, talvez você não goste, mas leia. Eu acho que, assim, tem certos tipos de leitura que a gente não recomenda. 50 Tons de Cinza é um caso desses, que a gente não recomenda que leia. Eu recomendo ler até o Crepúsculo mesmo. Porque por mais que a história seja tosca, mas ainda tem alguma coisa acontecendo nessa história. Você pensa, é uma história ruim, acontecem umas coisas meio escrotas, meio não sei o quê, mas ainda tem alguma coisa acontecendo. Aqui não tem nada acontecendo. Aqui é eles conversando, tomando um café, passeando, transando. É basicamente isso. Eles não passam disso. É o livro inteiro isso. Fora que até eles tirar a virgindade dela, demora mais de 100 páginas. Até ele chegar nos finalmente, e depois que chega nos finalmente, não sai dos finalmente e fica assim até o fim do livro, que aí é quando tem aquela cena do cinto, e aí a Anastácia pela primeira vez tem uma reação racional só lá no final do filme, do livro, que eu já vou chegar. No livro ele ainda é mais escroto, por incrível que pareça. Eles até amenizaram um pouco aqui no filme, não mostraram tanta putaria quanto tem no livro, mas também não ia ter nem como, né? Porque se tivesse, ia ter que ser aquele filme para cinema pornô, não ia poder ir para cinema de shopping tradicional, né? E eles queriam bilheteria, para ter muita bilheteria tem que ir para o cinema do shopping tradicional, até porque não tem mais cinema em rua, praticamente tá escasso, acabou. Cinema agora é só em shopping, olha lá. Eu já comentei isso no podcast de O Poderoso Chefão, não sei se foi no parte 2 ou no parte 3, que eu cheguei a comentar essa questão dos cinemas, que agora é só em shopping, mas enfim. E agora aqui eu vou rapidamente para o meu top 10 de piores momentos ou momentos marcantes de 50 Tons de Cinza. Vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com um momento em que o Christian conta para Anastasia sobre o seu passado. Eles têm um passeio de carro, né? Logo depois que ela tem a primeira vez com ele, eu já vou comentar dessa cena rapidamente. Aí no dia seguinte, eles tomam banho na casa dele, tomam café da manhã. Depois a mãe dele ainda aparece de intrusa lá no apartamento dele. Ela conhece a Ana no apartamento, né? E se dá bem com ela logo de cara. Depois que a mãe dele a mãe adotiva do Christian vai embora do apartamento. Aí o Christian tá levando a Ana assim de carro, né, pra casa dela, né. Aí ele para ali no meio de um parque meio isolado, assim, sabe, cheio de árvore e tudo. Aí ele diz assim, vamos dar uma caminhada. Aí é nessa caminhada que ele conta pra Anastasia, quando ele era novo, uma amiga da mãe dele começou a ter relações sexuais com ele, que ele era submisso a ela na cama, vamos dizer assim, e que isso ajudou ele a se tornar uma pessoa que mantém tudo sob controle. Ele é uma pessoa que quer ter o controle de tudo. A gente percebe desde o começo do filme que ele é uma pessoa extremamente assim obcecada em ter o controle sobre tudo e todos. Tanto é que na própria entrevista que a Ana faz com ele no começo do filme, também é uma cena assim, uma das cenas, acho que é uma das poucas cenas realmente boas do filme, é a entrevista, que a Ana vai entrevistar ele, porque tem até uns momentos engraçados, tipo quando ela lê uma pergunta da Kate, perguntando se o Christian Grey é gay, ali eu dei risada, todo mundo deu risada, ali foi uma entrevista até que, foi uma cena até que legalzinha. O filme é cheio de falhas, assim como Crepúsculo, falhas ainda mais graves, como a questão da submissão feminina ao homem, assim, e ainda você pensa assim, dá a entender que é por dinheiro, ela diz que não, enfim,
confusão, enfim. O filme é cheio de falhas graves, eu já vou comentar isso. Enfim, o Christian voltando pra cena lá, o Christian vai contando pra Anastasia sobre o passado dele, que ele teve relações na adolescência com a mãe, com a amiga da mãe dele, da mãe adotiva dele. E a Ana fica passada, chocada, ainda chama a mulher lá, que era a ex-mãe do Christian Grey, de Senhora Robson. Senhora Robson é uma referência a uma personagem do filme A Primeira Vez do Homem, eu acho que é esse o nome do filme. Enfim, eu já vou comentar. Não, desculpa, o nome do filme é A Primeira Noite de um Homem, de 1967. A senhora Robson é uma mulher mais velha que se envolve com o personagem do Dustin Hoffman no filme. Esse filme eu não vi, mas assim, pelas críticas é um filme muito bom, né? Quem sabe eu vejo esse filme, enfim. É uma referência, ela chama ela de senhora Robson, referente a essa personagem desse filme, a Anastasia, né? Christian Grey, ele diz para Ana, por mais absurdo que possa parecer agora aqui, ele mantém contato, amizade com essa amiga da mãe dele, que se chama Helena Lincoln, né, no fim das contas, mas que ficou eternizada para sempre como senhora Robson. E vai contando a história do passado dele, vai dizendo pra Ana que pra ela aceitar assinar o tal do contrato, porque tem um contrato, por incrível que pareça, igual tipo contrato de emprego, tem um contrato lá que ele deixa bem claro nesse contrato o que ele vai fazer com ela na cama e o que vai acontecer com ela se ela não obedecer ele na hora do vamos ver, vamos dizer assim. É um contrato bem bizarro, diga-se de passagem. E na reunião lá que elas vão discutir os pontos do contrato, ainda a coisa só piora. E o Christian Grey vai contando o passado pra Ana e ela fica com aquela cara de bunda, né? E é assim, eu fico com esse momento no meu 10º pior ou momento marcante do filme. E rapidamente no meu 9º pior momento, ou momento marcante, eu fico com a primeira vez da Ana, né? Que é logo depois que o Christian Grey mostra o quarto vermelho para Anastasia, e a Anastasia chama esse quarto, apelido dele carinhosamente de quarto vermelho da dor. O Christian Grey diz que não tem a ver com dor, que tem a ver com prazer, não sei o quê. E ela fica meio que na dúvida, assim, enfim. Aí ele diz que para poder ela aceitar aceitar entrar nesse universo Christian Grey, que ela tem que deixar de ser virgem. Aí eles têm a primeira vez dele, né? Uma coisa assim, a cena bem rápida, casual, não tem nada demais, assim, tem muita nudez explícita, mais dela do que dele, obviamente. Estereótipos femininos no cinema, a nudez feminina no cinema é sempre mais explorada do que a masculina, né? Enfim, é basicamente isso. E na 8ª posição eu fico com um passeio de planador, que é uma espécie de avião, que é quando o Christian Grey ele vai para Georgia atrás da Anastasia, né? Porque ele é o stalker, onde ela tá, ele tá atrás. Inclusive tem uma cena do bar que ela fica bêbada, que ela liga para ele, né? Para poder recusar uns livros que ele mandou para ela. O cara rapidamente já sabe onde ela tá, rastreia pelo celular dela, né? E, enfim, o cara é um stalker total, né? E aqui não ia ser diferente. Ele, ainda mais que ela já tinha avisado para ele que ia para Georgia atrás para fazer uma visita para a mãe dela. Obviamente, o nosso adorável Christian Grey, stalker, já ia saber rapidamente onde ela estava. É que nem o Edward, tá lá em todo lugar. E aí ele vai para Georgia atrás da Ana. Os dois vão. Aí depois ele acaba levando ela para um passeio de planador, que nem eu falei, é uma espécie de. Como se fosse um avião, só que um pouquinho diferente. E é uma cena até que bonita, diga-se de passagem. A trilha sonora aqui também tá muito boa, fotografia. Que nem eu falei, a estética do filme, produção, cenário, fotografia, tá show de bola, assim como a trilha sonora. Só peca o enredo, mas enfim. As atuações eu não vou nem comentar. Essa cena do planador fica com o meu 8º momento do filme. E em 7º lugar eu fico com um passeio de helicóptero, né, que é uma das cenas que os fãs mais adoraram, assim como no livro adoraram no filme também, que é ao som de Love Me Like You Do, da Ellie Goulding. E é uma cena até que boa, vamos dizer assim, tá bem romântico, aquela pegada romântica, com uma música bem pop, né, assim, show de bola essa cena. Em 6º lugar eu fico com a cena do primeiro encontro da Anastasia e Christian, que é o momento da entrevista, quando ela vai entrevistar o Christian no lugar da Kate, né, que ficou doente. E a Anastasia, como ela entra na sala do Christian Grey, sim, daquele jeito mesmo, daquele jeito bem bela, caindo no chão, tropeçando, caindo de cara no chão. Inclusive, tem uma parte do
do Crepúsculo, do livro do Crepúsculo, olha eu aqui falando de Crepúsculo de novo, do Crepúsculo, que a Bella tá fugindo do primeiro livro, Crepúsculo, que a Bella tá fugindo dos caras lá que quer pegar ela. Eu já até comentei esse momento no podcast do Crepúsculo, que no livro ela coloca assim: eu não vou correr, porque se eu correr eu vou cair, aí vai ser ainda mais fácil deles me pegarem. E aí a Anastácia aqui no livro, ela coloca assim: eu sou, uma parte do livro que ela fala assim: eu sou incapaz de correr, não sei o que, eu sou muito desengonçada, não sei o que, eu não sei correr, porque se eu fosse correr, não sei o que, já ia correndo, não consigo dar um passo sem cair de cara no chão. Pensei, mas que porra de pessoa é essa que não tem controle das próprias pernas, né? E o mesmo caso da Bella, ou seja, é um estereótipo completo, é um clone da Bella, só que num contexto um pouquinho mais adulto, um pouquinho mais erótico, vamos dizer assim. E, enfim, aí eu fico com esse o sexto momento, né? O momento da entrevista, né? Tem algumas perguntas tanto quanto curiosas, né? Diga-se de passagem, né? E a Anastasia com aquela cara de cu o tempo todo na entrevista, o Christian Grey não muito diferente dela, mas ele ainda mostra um certo autoritarismo ali, que deixa ela meio encabulada, enfim. Agora vamos pro nosso top 5, ou meu, enfim. Meu top 5 de melhores ou piores momentos do filme. Em quinto lugar, eu fico com a preciosa cena em que o Christian Grey dá uma surra de cinto na Anastácia. Isso é lá no fim do filme, né? Que ela pede para ele conversar com ela, para ele se abrir com ela, para ele falar dos seus sentimentos com ela. E ele não quer fazer isso, obviamente, porque ele é uma pessoa muito fechada, muito estranha, muito esquisita. E aí ela pede para ele mostrar para ela o que há de pior dentro dele, né? Aí ele fala: você tem certeza? Ela tem. Aí o que ele faz? Sim, ele dá uma surra de cinto nela, 6 cintadas no traseiro dela. Depois disso, ela fica extremamente revoltada. Eu não entendi até hoje essa cena. Tipo, a pessoa pediu praticamente a surra. Depois que levou a surra, ficou com raiva, zangou, enfezou. Mas pelo menos isso fez despertar a Ana. Ela passou a agir como uma pessoa racional. Ela começou a ver o quão louco ele era, o quão escroto ele era. Dali ela percebeu o escroto que ela é. Ou seja, ela precisou levar uma surra para se tocar que ele é um louco varrido. Por isso que tem muita gente que diz pra ela: o mal de fulano é uma surra, o mal de fulano é uma peia, falta de peia, isso aí é falta de surra, se levar uma surra, toma vergonha na cara. Foi o que aconteceu com a Ana, ela levou uma surra e tomou vergonha na cara. Agora vamos pro nosso quarto melhor momento, que é, ou pior momento, que é a reunião de contrato da Anastácia e Christian, quando a Anastácia tem a brilhante ideia de se reunir com o Christian na sala de reuniões dele, na empresa dele, para discutir alguns tópicos do contrato dele, tipo, algumas coisas que ela aceita fazer com ele de boa e outras coisas que ela não aceita que ele faça com ela ou vice-versa. E é um momento muito, assim, e a fotografia, a imagem, tá muito bonito, a estética desse filme, nessa parte do filme também, né, da cena de reunião, a iluminação tá muito boa e é até uma cena até um pouco engraçada, né. O filme, ele, assim, porque ele é ruim, se ele se vendesse mais como um filme de comédia pastelão, eu acho que daria melhor do que ele se vender como um filme de romance. Porque não colou. Se ele se vendesse como um romance pastelão, tipo Todo Mundo em Pânico, American Pie, daria muito melhor, porque é filmes que você já espera gozação, tiração de sarro, tipo, já é filme que você espera que as coisas não sejam levadas a sério. Aqui o filme se vendeu como um filme para ser levado a sério. Por isso que não deu certo. Se ele se vendesse como uma comédia pastelão, seria muito melhor, mas enfim. Quarto momento, fico com a reunião do contrato, que também é bem interessante. E aqui no meu top 3, em terceiro lugar, eu fico com a cena que o Christian mostra o tão famoso quarto vermelho para Anastácia, né? Ela fica a boca aberta, ela fica chocada, ela nunca viu nada daquilo. Depois que o Christian Grey descobre que ela é virgem, que nunca viu nada daquilo, ele fica puto da vida com ela, né? E ela fica sem saber o que falar, né? Aquela coisa assim, ele ainda fala: mas você já fez outras coisas fora do sexo convencional, né? Ela fala que não sei o quê, e aí é a partir daí que ele decide tirar a virgindade dela, mas isso daí já comentei sobre isso. E aí ele mostra o quarto vermelho pra Ana, a gente esperando o maior cenário de filme de terror pela cara dela, mas não tem nada demais, enfim. É um quarto escroto de um cara escroto. Óbvio. Enfim, em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Christian e a Anastasia fazem sexo no quarto vermelho, que é ali mais perto do fim do filme, né? Quando ele diz para ela que quer levá-la para o quarto vermelho, né? Para ter relações, ela diz que ainda não assinou o contrato. Ele fala assim: vamos dizer que é só um experimento, tipo um teste, sabe? Ela aceita, né? A cena assim, ela
tem uns 5, 6 minutos, mais ou menos, e era um momento mais aguardado do filme, porque foi o momento mais explícito do filme, do livro, em termos de descrição sexual, vamos dizer assim. É um momento mais pesado. Muitos fãs se decepcionaram, porque não tinha nenhum texto do que tinha no filme. Foi muito rápido, né? Não mostrou muita coisa, quer dizer, mostrou, mas não mostrou. Basicamente não mostrou as partes, né? As partes genitais, tanto dela quanto dele, mas aí também já era demais. Porque é que nem eu falei, se mostrasse mais um pouco, ia ter que acabar indo para o cinema pornô, não ia poder ter a bilheteria, porque não ia estar para o cinema aberto ao grande público, né? E esse é o segundo melhor momento, ou o segundo pior momento do filme. Em primeiro lugar, o grande momento do filme, na minha opinião, eu acho que até a melhor cena, né? Essa sim, melhor cena mesmo, é a cena em que a Anastasia termina com o Christian Grey. Logo depois da surra, ela diz para o Christian Grey que ele nunca mais vai tocar nela, né? A gente não entende se é só no sentido agressivo ou se também é no sentido carinhoso, né? Vamos dizer assim. Ele nunca foi carinhoso, né? Tanto é que na parte que ela assina lá uma espécie de um contrato para não falar nada do que... não falar nada sobre ele estar junto, não sei o que. Ela fala assim, a gente vai fazer amor? Aí ele fala assim, eu não faço amor, eu fodo com força. E aí ela fica, tipo, normal de tudo, né? Aí ela fala, e a segunda coisa? Aí ele leva ela pra ver o quarto vermelho. Tipo, dessa frase dele, ele falar que não faz amor, que ele só FD com força, ela já devia sacar que dali que o cara já não era normal. Aliás, da entrevista já dava pra perceber que ele tinha algum problema, né? Aliás, ele já é um problema, mas isso daí é outra questão. Enfim, voltando aqui, o melhor momento do filme, com certeza, é quando ela termina com ele, dá-lhe um pé na bunda, né? Ela chora no quarto lá, depois que ele dá a surra de cinto, e ela ainda diz pra ele sair do quarto, e no dia seguinte ela, por incrível que pareça, ele deu um monte de coisa pra ela. Deu um carro para ela, um computador, última geração para ela, um celular para ela. O celular eu acho que não mostra no filme, mas ele deu isso também, porque tá no livro. Se tá no livro, tá valendo. E aí ela devolve tudo para ele e a gente descobre que ele vendeu o carro dela, um carro velho, antigo, um Calhambeck, um Fusca, enfim. Ele vendeu esse carro dela e ela pede o carro de volta e diz, o Taylor já vendeu ela, então eu quero dinheiro dele. Depois eu te mando o cheque, ela tá bom, porque como ele é rico, tem dinheiro, ela sabe que vai ter caô nesse quesito de dinheiro, porque o cara é multibilionário, então, de boa, nessa questão de dinheiro. E também tem uma coisa ressaltada, quando ela descobre que o Taylor deu o cabo do carro, que é quando o Christian Grey dá um carro pra ela de presente de formatura. E aí ele dá-lhe umas palmadas na bunda e ela, tipo, de boa, né? Assim, ela, tô falando, ela aceita tudo, né? No livro ela ainda faz um cu doce maior, ela ainda fica assistindo, não, Christian, porque não sei o que, eu quero ter minhas coisas. No filme, não. Toma. Tá bom, obrigada. Não é assim, né, gente? Pelo amor de Deus, o cara é um babacão total com ela. É claro, no segundo filme ele fica menos pior. Não sei o que acontece, que do nada ele muda também. Tá todo gamadão, né? Tá todo romântico com ela. No terceiro filme até casa com ela, mas aí vão ser os 2 próximos podcasts de 50 tons mais escuros, 50 tons de liberdade, para encerrar essa trilogia. Inclusive por isso que é 50 tons de liberdade, porque no último filme todo mundo se vê o livro. Piada essa parte, tá, gente? Não foi proposital não, tá bom? Enfim, é isso. Aí, Christian Grey, olha, daqui... Christian Grey é um personagem assim que entrou para a história do cinema como um dos machos escroto, com uma representação fiel e perfeita do macho escroto que ninguém deve ter. Ele é muito bonito, rico, poderoso, aquela coisa toda, mas foge, por favor. E a Anastasia é o estereótipo da menina sonsa que não sabe o que quer da vida, que precisa de um homem para ser alguém, sem o macho ela não é por nenhum, mesmo se aplica a Bela de Crepúsculo, mas esses estereótipos femininos eu devo ressaltar que não é só de filmes atuais voltados para o público adolescente, não, porque tem filmes mais antigos, por exemplo, eu ainda pretendo falar sobre esse filme, não agora, é o Dirty Dancing, Ritmo Quente, que a Jennifer Grey interpreta personagem Baby, que se apaixona pelo personagem do Patrick Swayze, que é o Johnny, se eu não me engano. E ela também é o mesmo estereótipo da Bella e da Anna. Aquela moça menina bobinha, que precisa de um cara para sentir alguém, que sem ele ela não é por nenhum, aquela coisa toda, né? Só que aí é que tá. Na década de 80, porque esse filme é da década de 80, é de 1987, Dirty Dancing. Ainda se era aceitável, nessa época, mulher submissa, que precisa do homem, aquela coisa toda. Mas nos dias atuais, isso não é permitido. Em Crepúsculo, que já é de 2008, a mentalidade já era um pouquinho mais evoluída.
O povo já tava criticando esse ponto, mas ainda passaram o pano, porque a Bella é adolescente, primeiro amor, então vamos deixar pra lá. Mas aqui já, 50 Tons de Cinza, 2015, que o feminismo está prevalecendo, o empoderamento feminino, a libertação feminina, aqui já não, em 2015 já não era mais aceitável esse tipo de personagem. Por isso que caíram matando na época do filme. No livro já tinha crítica, mas nem tanto, porque muita gente não teve acesso ao livro. O livro só ganhou popularidade quando anunciaram que iam fazer o filme. Aí fodeu. Porque começaram as filmagens do filme em 2013, 2014. Quando anunciaram, pronto. Aí o povo queria saber desse livro, do que fala esse livro, não sei o quê. E aí ganhou popularidade e deu no que deu, né? Mas enfim. No primeiro melhor momento do filme, que nem eu falei, é quando ela dá-lhe um pé na bunda, termina com o Christian Grey, tem aquela cena excepcional dela entrando no elevador e a porta se fechando na cara dela. Excepcional. E aqui, rapidamente, umas curiosidades sobre o filme, né? Pra quem tiver interesse, pra quem não tiver, já pode sair do podcast. Tô brincando. A primeira curiosidade é que, pra quem não sabe, o ator Jamie Dornan teve que aprender a andar de forma diferente para poder interpretar o Christian Grey, pois ele tem a mania de andar na ponta dos pés ao invés de usar seus calcanhares, olha aí. E ele também revelou que visitou uma restrita masmorra sexual para pesquisar sobre o seu personagem, sobre sadomasoquismo, sobre tudo que seria inserido no universo Christian Grey, né? Um universo um tanto quanto polêmico, diga-se de passagem, né? O personagem ele quer pagar muito de eu sou macho alfa, eu sou todo poderoso, eu sou fodão, não sei o que, mas é um babacão no fim das contas, né? Não é fodão, é babacão. O filme, para quem não sabe, o primeiro trailer inclui uma versão especial de Crazy in Love da cantora Beyoncé. Ela regravou a música pro filme. Eu particularmente prefiro a versão original com Jay-Z, mas enfim. Mas no filme até que ficou bom para a pegada do filme, né? Principalmente para a cena do quarto vermelho, que eles vão usar o quarto vermelho, também ficou muito boa. Junto com o Haunted, também da Beyoncé. Para quem não sabe, muitas pessoas da comunidade BDSM consideram o livro ofensivo porque ele mostra um comportamento perigoso e, como eu já tinha dito, não segue a ideia do que é seguro e de consensual. E também, que nem eu já falei, porque ali está atrelando a questão do BDSM, é um trauma psicológico, um trauma de infância. Eles dizem que não é bem assim que funciona, que eles gostam de praticar isso por prazer, não porque na minha infância eu era muito agredido, não sei o que, não tem nada a ver com isso. E como uma última curiosidade, né, eu acho que eu já falei isso várias vezes, o filme, né, ele é uma adaptação do livro da autora E.R. James, que por sua vez se inspirou em Crepúsculo para poder fazer essa bela e romântica história de amor, né? Assim, esses filmes de 50 Tons de Cinza, né, deixaram muito a desejar. Muita gente criticou, muita gente meteu o pau mesmo, né? E não tem como criticar. Os personagens, eles têm um contexto fraco. O contexto é fraco. As interpretações, eu não comentei das interpretações, mas eu vou comentar aqui rapidamente, porque esse podcast está ficando muito longo. E eu acho que para uma história que não acontece nada, esse podcast até que está muito longo. O de Amanhecer Parte 2 teve praticamente 1 hora, mas ali, porque eu tinha que ressaltar muita coisa, né? E também era o fim de uma franquia longa, então já era esperado que o podcast fosse um pouco maior. De O Poderoso Chefão, até que os podcasts ficaram com mais de meia hora, ficaram longos, mas também é uma história muito rica e poderosa, e eu ainda deixei muita coisa de fora, mas infelizmente não tem como falar de tudo, né? Senão ia ser um podcast eterno. Mas para um filme que não aconteceu nada, até que esse podcast aqui de 50 Tons de Cinza ficou muito longo. As interpretações, que nem eu falei, muito fracas, né? O enredo tão fraco quanto. Nesse quesito a interpretação pegou bem com o enredo. Fraco. Mas o que salva aqui de bom mesmo é a estética do filme e a trilha sonora, né? E é basicamente isso, né? O casal é muito bonito, mas não quer dizer nada, né? E é isso, gente. Basicamente, eu fico por aqui com esse podcast sobre o filme 50 Tons de Cinza. Aguardem que em breve teremos mais. Tchau.